Boa noite, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Chegamos no quadrante da hora do Ângelus, esse momento tão especial, ao final de mais um dia de trabalho, mais uma jornada, ao início de uma noite, nós podermos ter este momento com Nossa Mãe Maria Santíssima. Esse momento, ele é importantíssimo para fazermos as nossas próprias prestações de contas íntimas conosco, para revermos tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que podemos melhorar, para também fazermos as nossas orações de gratidão, para também dizer a Maria como é bom e reconfortante sabermos que temos a sua proteção, o seu amparo, a sua luz a iluminar as nossas estradas. E nesse momento tão especial, vamos colocar diante de Maria as nossas aspirações mais íntimas, aquelas que muitas vezes consideramos impossíveis, mas o impossível é somente aquilo que ainda não temos capacidade de realização ou ainda não conseguimos ter esta realização, mas tudo é possível, aquele que crê, aquele que busca, aquele que se esforça, principalmente nas melhorias da nossa própria alma. E nós sempre trazemos um tema, um trecho, para aprofundarmos essa análise. E hoje eu trouxe um texto que fala acima. E o texto diz assim, olha: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, e é uma frase do Mestre Jesus. O que quer dizer, né? Que nós, quando iniciamos a nossa jornada de reformulação íntima, se nós ficarmos reincidindo nas mesmas situações ou voltando para as mesmas posturas, nós não conseguiremos vencer. E para isso nós já possuímos a reencarnação como aliada, que nos dá a oportunidade, mas não de ficarmos olhando para trás, mas de termos como o passado como referência, ajeitarmos o nosso presente e seguirmos para as nossas novas experiências. E a mensagem de Emmanuel, do livro Aulas da Vida, através de Francisco Cândido Xavier, diz assim: a fim de que nos provamos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Para isso, ser-nos-á necessário, mais do que ver, refletir, mais do que escutar, compreender, mais do que estudar, aprender, mais do que trabalhar, servir, mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes, mais do que administrar, harmonizar, mais do que crer, raciocinar, mais do que esclarecer, discernir, mais do que escrever, elevar, mais do que falar, construir, mais do que comentar, melhorar, mais do que saber, transmitir para o bem, mais do que informar, educar, mais do que desculpar, esquecer o mal,
mais do que desincumbir-se, auxiliar para a felicidade geral. Todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. E se é muito importante guardar esse equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos em nosso progresso de espíritos imortais, ante as leis de causa e efeito, é muito mais importante ainda saber o que estamos fazendo por elas e com elas. E olha que interessante. Nós precisamos colocar a nossa vida com um propósito superior. E é muitas vezes no automático que nós seguimos. Inclusive a nossa escolha de fé. Muitas vezes nós vamos perdendo aquele amor inicial de uma relação, de uma relação de trabalho, de um relacionamento afetivo, da construção de algo, da nossa profissão de fé. Nós vamos esquecendo o que nos levou. E muitas vezes aquilo que nós implorávamos a Deus para termos, quando conquistamos, em pouco tempo já estamos colocando em nosso coração outras ansiedades. Então nós precisamos, mais do que nunca, olhar realmente para onde estamos indo, como ele diz. Tudo tem a ver com a causa, com a lei de causa e efeito. Mas é importante saber o que estamos fazendo por elas, né? E com elas. Então nós somos os co-criadores da nossa realidade. E tudo que vem a nós tem um único propósito, que é melhorar a nossa relação com o nosso meio, conosco e com os demais. Então, nesse momento que o sino que nos lembra a hora do Ângelus, no momento que os sinos tocam, vamos rogar à Mãe Maria o discernimento de tudo aquilo que carecemos entender melhor. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Rogai por nós, Mãe Santíssima, para que sejamos dignos das promessas do Cristo de Deus, quando nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que nós somos luzes, que nós podemos fazer muito mais. Rogai por nós para que possamos fazer sempre muito mais daquilo que já estamos fazendo. Rogai por nós, Mãe Santíssima, para que aprendamos a amar com o amor que Tu nos ama. Rogai por nós, Mãe Santíssima, para que em cada situação possamos exemplificar Jesus através dos nossos feitos, das ações e também das emoções. E que esta semana, que se inicia hoje, possamos vivenciá-la
com as melhores escolhas, com as melhores ações, com as melhores palavras, com os melhores aprendizados. Tu és a nossa fonte de luz, de inspiração, de amor. E é em Ti, Mãe Santíssima, que nós abastecemos nossas almas na vida diária, na vida cotidiana, para que tudo aquilo que esteja no nosso processo de evolução possamos vivenciar, assimilando o Evangelho na prática. Que nossa semana seja coroada com muito trabalho, com muitas bênçãos, e que esta casa continue executando o seu papel, que é acolher, direcionar, redirecionar, reespiritualizar e também ajudar a todos que aqui adentram a também serem copartícipes desta corrente mariana, dessa corrente de amor, dessa corrente de trabalho. Que todos possam ser abençoados nas suas tarefas e que cada um de nós tenhamos a consciência do nosso papel. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, gratidão.